Hoje, adentraremos na história impactante do rei Davi, explorando seu grave pecado, as consequências que se seguiram e as valiosas lições que podemos extrair para aplicar em nossas próprias vidas. Em 2 Samuel, capítulo 11, nos deparamos com um momento crítico em que Davi, em um momento de negligência espiritual, cai em tentação ao avistar Batseba tomando banho, esposa de Urias. O rei ficou encantado com a beleza de Batseba, pois era uma mulher muito bonita e cheia de alegria. Davi, cedendo ao pecado da luxúria, envia mensageiros para trazer Batseba ao palácio. Mesmo sabendo que era uma mulher comprometida, o rei comete o famoso pecado do adultério, desejando a mulher do seu próximo. Entristecendo o coração de Deus, o rei não pensou nas consequências do seu pecado e deu chance para o diabo consumir seu coração por um momento de prazer. Depois de dormir com Batseba, ela fica grávida. Davi fica desesperado para encobrir seu pecado, então imediatamente pede para trazer Urias de volta para Israel. Urias se recusa em ficar desfrutando do conforto enquanto seus companheiros estão em perigo, lutando pelo seu rei, e confronta Davi pedindo para ir lutar na guerra junto com seus companheiros. Isso destaca sua integridade. Mas Davi, com seu coração consumido pelo medo, não queria de forma alguma que seu pecado fosse descoberto. Então tomou uma atitude que enfureceu ainda mais a Deus. Davi, além de ter desobedecido os mandamentos do Senhor de não cobiçarás, não adulterarás, estava prestes a desobedecer outro mandamento, não matarás. Isso nos mostra que a partir do momento que nós nos deixamos levar pelo pecado, ele apenas se multiplica até destruir nossas vidas. O rei estava decidido. Então elabora um plano para colocar Urias em uma posição perigosa na batalha, com o objetivo que ele morra na guerra. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14 ao 16, nos diz: Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: Coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois, recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Pois é, irmãos, devemos sempre ficar vigilantes a todo momento, pois o diabo não tem hora para agir. Por um momento de fraqueza, o inimigo se aproveita e faz o rei Davi cometer um pecado que mudou seu coração a ponto de querer tirar a vida de uma pessoa inocente, tudo para encobrir seu pecado. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 16 ao 17, nos diz: Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Depois que Urias morreu, sua esposa, Batseba, soube da morte de seu marido e ficou em luto. Davi consola Batseba e a leva para o palácio, onde ela se torna sua esposa. Depois disso, o rei vive a vida como se nada tivesse acontecido, mas nós sabemos que Deus tudo vê, tudo ele sabe, e mesmo que o rei enterre essa história para morrer com ele, a conta iria chegar uma hora, mais cedo ou mais tarde. Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi com sua violação ao mandamento de Deus. A parábola contada por Natã destaca a gravidade do pecado de Davi, levando-o a reconhecer sua culpa. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi se enfureceu contra esse homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Tinha-se passado quase 1 ano depois que Davi infringiu contra o Senhor, e mesmo com toda a história de Natã, ele não percebeu de que Natã estava falando do próprio rei Davi. Então Natã disse:
Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor pôs de lado o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito tu deste forte motivo para que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Mas, apesar que Deus tem um coração misericordioso, as consequências do seu pecado eram inevitáveis. O filho concebido em adultério morre, e a espada nunca se afasta da casa de Davi, trazendo tristeza e sofrimento com sua família e toda Israel. Apesar das tragédias, ele sempre busca Deus incessantemente. Sua história não termina na queda, mas na redenção. A graça divina restaura sua vida e renova sua jornada espiritual.